Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é de revisão de ciências, tá certo? Para a provinha de vocês da quinta-feira. Então prestem atenção, a tia vai dar uma revisada nos 2 capítulos da prova para vocês tirarem um 10, tá certo? Bom, no capítulo 1, nós temos o título de Percebendo o Ambiente. Quem deu essas aulas para vocês foi a tia Nadir, lá na escola ainda, tá certo? Então vamos lá, vou fazer a revisão bem direitinho com vocês, tá certo? Passo a passo da investigação no capítulo 1, na página 10. O que é que nós vamos estudar nessas páginas? Sobre os cientistas. Como vocês sabem, cientistas são aquelas pessoas que estudam bastante, que fazem bastante pesquisas, elas que conseguem saber, por acaso, o que os animais faziam antigamente, como era a vida deles, se eles botavam ovos, se não botavam ovos, o que é que eles comiam. Então, tudo isso os cientistas conseguem descobrir. Tia, quem consegue descobrir como os animais do passado viviam, como eles comiam, se eles botavam ovo ou não? Os cientistas, eles conseguem descobrir tudo isso, tá certo? Os cientistas. Essas tarefas são todas de cientistas. Eles conseguem fazer verificações de ideias científicas que são comprovadas cientificamente e ideias que não são científicas. Aí eles descartam, tá certo? Então vamos lá. Aqui no livro de vocês, vem mostrando algumas imagens do que os cientistas fazem, tá certo? Bom, para ser um cientista, você tem que fazer várias coisas. Você tem que elaborar hipóteses, você tem que estudar, você não pode ser preguiçoso, não pode ter preguiça para ser cientista, porque eles estudam bastante e estão sempre atrás de respostas de coisas que aconteceram lá no passado, tá certo? No trabalho dos cientistas, nós temos as hipóteses e as deduções. Tia, o que é uma hipótese? Hipóteses são as ideias iniciais que tentam responder a uma pergunta. As hipóteses devem ser científicas, ou seja, elas não podem ser explicações religiosas ou baseadas em folclore, mágicas, crenças ou em outras formas de conhecimento fora do campo da ciência. As hipóteses, elas trabalham sempre com ideias e deduções, perguntas científicas. Elas tentam sempre responder a algo que foi feito cientificamente. Os dinossauros foram extintos? Como os dinossauros foram extintos? Essa é uma ideia científica que aí eles vão analisar e responder cientificamente. Não, temos também um exemplo de lá no fim do arco-íris tem um pote de ouro. Isso não é uma ideia científica, isso não tem nada a ver com ciência. Isso é apenas uma lenda, não é isso? Isso é coisa de folclore, é coisa de outras mágicas. Isso não é ideia científica, isso é apenas uma ideia não científica, tá bom? Não tem nada a ver com a ciência. Se não tem nada a ver com a ciência, então não entra na parte do trabalho científico dos cientistas, tá certo? Falando também do arco-íris, né? A ideia não científica é que no final do arco-íris tem um pote de ouro. Essa ideia não é científica. A ideia científica, que é a hipótese, é que o arco-íris sempre aparece de dia quando está chovendo ou logo depois da chuva. Ele aparece quando a luz do sol encontra gotas de água no ar. Então, quando a luz do sol reflete nas gotinhas de água no ar, com a chuva, quando está fazendo sol, aí aparece o arco-íris. Essa é a ideia científica, a hipótese, tá certo? Sendo assim, a ideia científica, ela sempre vai trazer coisas relacionadas à ciência e à natureza, comprovações estudadas, tudo fundamentado direitinho, que é pra gente não ter dúvidas, tá certo? Por quê? Porque essas ideias são sempre baseadas em estudos, não é uma coisa que a gente acha que vai acontecer e realmente acontece, não é assim, tá bom? Para desenvolver uma boa hipótese, é importante buscar fontes de pesquisas confiáveis, como os livros, revistas, sites, museus e universidades, e os centros de ciências de pesquisa também, não é isso? Bom,
pra gente relembrar um pouquinho agora sobre tudo que os cientistas fazem, porque a gente colocou uma parte mais resumida, tá certo? Na prova de vocês. Vocês vão estudar pela revisão que a tia vai passar. Vou passar direitinho, bem facinho, bem tranquila, tá certo? Os cientistas são curiosos e observadores. Trabalham seguindo alguns passos. Nós vamos relembrar agora quais são esses passos que os cientistas utilizam, tá certo? O cientista faz uma pergunta e cria uma hipótese para responder essa pergunta. Ele vai lá, faz a pergunta científica e cria uma hipótese. Depois da hipótese, ele começa a fazer deduções. Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Depois da dedução, ele vai fazer um experimento. O que é um experimento? Ele vai testar se aquilo que ele está pensando realmente dá certo. Se der certo, se confirmar, se forem todas confirmadas as hipóteses e as deduções dele, aí ele é validado, tá certo? Se não, ela é invalidada, não vale. Se tudo der certo, ele vai mostrar para o mundo quais foram os resultados da pesquisa dele, se realmente deu certo ou não o que ele estava pensando, se o trabalho dele deu certo ou não, tá certo? Se foi validado, aí ele vai fazer um trabalho e vai mostrar para o mundo o resultado do trabalho dele científico, tá certo? Agora, nós vamos para a parte do capítulo 2. Capítulo 2 é muito tranquilo. Fala dos sons ao nosso redor, tá bom? O que eu escuto no dia a dia? Com o que a gente pode escutar? Quais são os sons que a gente consegue perceber ao nosso redor? Tudo isso a gente vai relembrar agora, tá certo? A gente sabe que os órgãos que a gente consegue ouvir, os sons que estão ao nosso redor, são os nossos ouvidinhos, ou orelhas, né? Como a gente chama. A gente pode marcar que os órgãos, a gente pode falar que os órgãos que a gente consegue ouvir é a nossa orelha, o nosso ouvido, tá certo? Você vai responder lá, se tiver alguma questão dessa forma, que o órgão que a gente consegue ouvir, os sons que estão ao nosso redor, é a orelha, tá certo? E aí, o que acontece? Hoje, a gente sabe que a gente tem vários tipos de sons no mundo, não é isso? Um dos sons que a gente pode fazer sons com o nosso corpo, os bichinhos da gente fazem sons, os objetos fazem som. Se eu bater aqui, ó, eu estou fazendo um som. Se eu bater palma, eu estou fazendo um som. Se o meu gatinho faz miau, tá fazendo um som. Se o meu cachorrinho faz au au, eu tô fazendo um som. O patinho faz quack, ele tá fazendo um som. Todos esses tipos de sons são percebidos no nosso ambiente através do nosso ouvido, tá certo? Porque lá dentro do nosso ouvido tem um canal auditivo, onde ele recebe as ondas de som e aí transmite pra gente aquele som. Vai lá pro nosso cérebro faz o comando e transmite pra gente aquele som, tá bom? O nosso corpo humano, ele possui 5 sentidos: a audição, a visão, o tato, a olfação e gustação. Nós sabemos que o que a gente utiliza para ouvir é a audição, não é isso? A audição é o sentido que nos permite ouvir as coisas, ouvir os sons que estão ao nosso redor, tá bom? A audição é o sentido do corpo humano que permite perceber os sons que estão ao nosso redor. O som é produzido pela vibração das coisas. Para que um som seja gerado, é necessário que exista uma fonte sonora. Nós sabemos que as coisas não ficam vibrando por aí fazendo sons, não é isso? Mas as ondas que saem do som da gente, quando a gente fala, quando a gente bate em algum objeto, quando o nosso cachorrinho faz um som, quando a gente faz assim, emitem ondas sonoras bem visíveis, que a gente não consegue perceber, mas que são captadas pelos nossos ouvidos, que aí a gente consegue transformar em som e conseguir ouvir, tá bom? Essas ondas sonoras. Se eu mostrar pra vocês a imagem de um menino chorando, vocês conseguem perceber que aquele som que ele está emitindo é de choro, não é isso? Mas será que o choro dele é de alegria ou de tristeza? A gente pode perceber isso também pelas expressões faciais, não é isso? Se a criança tá chorando com a carinha assim, ó, quer dizer que ela está chorando de tristeza, de algo ruim que aconteceu. A gente também pode emitir esses sons sempre que acontece alguma coisa com o sentimento da gente.
Quando a gente escuta algum som que deixa a gente alegre, a gente já se alegra. Se a gente escuta um som que deixa a gente triste, a gente automaticamente já tá lá com a carinha de triste, né? Então, esses sons também têm capacidade para poder a gente mudar os nossos sentimentos. Muita gente gosta muito de ouvir músicas, porque lembra de várias coisas. E aí, essas músicas, esses sons, trazem sentimentos para aquelas pessoas, tá certo? Nós sabemos que alguns objetos, eles podem fazer sons. Quais são os objetos que a gente mais utiliza para fazer som? Bateria, violão, uma guitarra. Os instrumentos musicais, eles conseguem fazer sons que são ouvidos por nós, não é isso? Então, se eu perguntar lá na prova para vocês, quais são os objetos mostrados que conseguem fazer som? Aí você vai marcar lá um violão, uma bateria, um rádio, que ele também emite o som, não é isso? Aqueles radinhos que vocês conhecem de antigamente, ele consegue emitir um som, tá bom? Aí você marca lá as opções corretas. Tia, quais são as coisas que a gente deve fazer para poder preservar nossa audição? Nós temos que ter vários cuidados para que a gente não fique dodói do ouvidinho também. Por quê, tia? Porque muitas doenças existem no nosso ouvido. Elas podem causar doenças sérias no nosso ouvido com algumas coisas que a gente faz errado. Então, o que é que a gente tem que fazer sempre para preservar a nossa audição? Não tirar a cera do ouvido. A cera do ouvido que nasce aqui dentro do ouvidinho da gente, ela é para preservar, para ajudar o nosso ouvido. Ela é para preservar a nossa audição. Então, se a gente ficar tirando o tempo inteiro, ela não vai ajudar a nossa audição. Pelo contrário, vai prejudicar, tá certo? A gente não pode colocar palito dentro do ouvido, não pode colocar nada que machuque o ouvidinho da gente, porque a gente pode acabar machucando bem sério o ouvido da gente, tá bom? A gente pode escutar música no último volume com o fone de ouvido? Não, né? A gente tem que ter cuidado sempre que a gente estiver escutando música, para escutar um sonzinho mais baixo, mais leve, para poder não prejudicar a nossa audição. Porque quanto mais a gente escuta coisas altas, menos a gente vai conseguir escutar quando estiver no baixinho. E aí a gente vai prejudicar e vai acostumar o nosso ouvido a sempre ouvir músicas bem altas, ouvir coisas bem altas. E isso vai prejudicar a sua audição, tá certo? Então não façam isso. Bom, e como eu mostrei pra vocês, os nossos animais, eles conseguem fazer alguns sons também, não é isso? Então, se eu tenho o cachorro, qual é o som que o cachorro emite? Au, 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 não é isso? Se eu tenho um gatinho, ele vai fazer miau, miau, bem levezinho. Se eu tenho um patinho, ele vai fazer quá, quá, quá. Se eu tenho uma galinha, ele vai fazer cocorocó, não é isso? Então, esses sons são também os sons emitidos pelos animais, que a gente também estudou no capítulo 2, tá certo? No capítulo 2 de vocês, tá bem tranquilo, essa prova tá bem facinha, vocês vão adorar essa prova. Pra gente relembrar, a tia vai só ler aqui a revisão do final do capítulo de vocês, tá bom? A propagação das ondas sonoras pode se dar no ar, na água ou em outros materiais, por exemplo, o barbante. Lá no livro de vocês tem a experiência que vocês era para ter feito com o barbante, né? Isso e o copinho. A audição é o sentido que nos permite escutar os sons. O órgão responsável por essa forma de se relacionar com o ambiente é a orelha. Então, a audição é o sentido, o órgão é a orelha, o nosso ouvidinho. A parte interna da orelha é muito frágil, por isso é necessários alguns cuidados. Evitar inserir objetos no canal auditivo, não ouvir música em volume muito alto, não retirar a cera do ouvido, entre outros. O som precisa de uma fonte sonora para existir. Ele precisa que algo emita aquele som. Se eu estou falando, as minhas cordas vocais estão emitindo som aqui para vocês, tá certo? Uma fonte sonora gera vibrações que vão produzir ondas sonoras. As ondas sonoras se propagam até chegar às nossas orelhas. E os animais também podem emitir sons para se comunicar conosco, tá certo? Então, assim, eu vou passar a atividade de revisão para vocês. Tá bem tranquilo, tá certo? Essa provinha. Vocês vão adorar. Espero que vocês tenham entendido tudo do vídeo. Qualquer coisa, entre em contato com a tia, que a tia tenta resolver e ajudar vocês, tá bom? Até a próxima aula.